Continua o placar de 1-0 para o Remo, gol marcado pelo gigante Alcino. Estádio Péricles Guedes de Oliveira, lotadíssimo aqui em Castanhal, que merece um estádio bem melhor. A bola ainda sobra para Raiol no meio campo, tenta afundar para Toninho Baité, de primeira para Raia, vai na velocidade, penetra pelo lado da área, invadiu, vai chutar, atirou para o arco, gol do Castanhal. A Raia na velocidade, não foi possível a zaga do Remo deter o centroavante castanhalense. 7 de setembro de 1924, nascimento do Castanhal Futebol Clube em azul e branco, agora Castanhal Esporte Clube em preto e amarelo. Neste podcast você vai descobrir que a história do Castanhal é diretamente entrelaçada com a história do município de Castanhal. A história do Japim é minha, Carlos Ferreira, jornalista esportivo castanhalense. A história do município de Castanhal é assunto de Amilcar Carneiro, memorialista castanhalense, com todo um grande acervo, né, de fotos e até uma maquete de Castanhal lá dos anos 50, 60, mil. Eu trabalho atualmente com audiovisual, principalmente ligado à memória de Castanhal. Nós estamos aqui, eu e Carlos Ferreira, na Casa de Cultura de Castanhal, na Sala da Memória. Esse projeto, que aqui vocês veem, é o meu projeto chamado Castanhal Imagens para a História, que consta de fotos antigas e atuais para comparar como mudou a cidade, uma maquete ferroviária, como o Carlos Ferreira já citou, e um pouco da história da Estrada de Ferro de Braga. Quando surgiu o Castanhal Futebol Clube, agora Castanhal Esporte Clube, Castanhal ainda era uma vila. E a distância é de 8 anos entre o surgimento do clube e a emancipação do município. O que era Castanhal como era Castanhal quando o clube surgiu? Olha, Castanhal, na década de 20, era uma vila pequena. Nós tínhamos aqui o quê? A estação. A estação é de 1909, ela foi inaugurada em 1909. Mas a vila era pequena. Tem fotos, essa foto que vocês podem ver aí, cavalos, pessoal a cavalo ao redor da estação, você vê que tem casebres. Não era uma cidade rica, né? Era uma vila pobre, casebres, madeira de barro. Então, Castanhal tinha a estação e o Cônego Leitão, o Grupo Escolar Cônego Leitão, que ele é de 1904. Não tínhamos cinema, não tínhamos um clube de dança, de festas, uma sede. E ainda era território do município de Santa Isabel. Território do município de Santa Isabel. Já foi território de Belém, depois território de Santa Isabel. Aí, já em 1932, que veio a emancipação, passou a ser cidade. Aí uma prova do quanto essas duas histórias estão entrelaçadas é que os fundadores do Castanhal, o Castanhal nasceu no Largo de São Francisco. Ali o primeiro campo do Castanhal, depois peregrinou por outros campos, até ter o seu próprio campo, que depois veio a ser o estádio Péricles Guedes de Oliveira. E os fundadores do Castanhal Esporte Clube foram as pessoas que articularam a emancipação do município, né? Que fizeram toda uma pressão ali em cima de Magalhães Barata, convenceram Magalhães Barata a emancipar, criar o município de Castanhal. Mas o clube, de certa forma, já deu essa contribuição. Eram cidadãos que têm a marca registrada de Castanhal, acreditavam na cidade. Nordestinos. A maioria nordestina. Metade. A outra metade era descendente lá. Perfeito. Então, o Castanhal tem essa característica. As pessoas, mesmo não nascidas aqui, mas que fixam a residência aqui, acreditam muito na cidade. Foi o que aconteceu naquela época. As pessoas influentes da cidade criam um clube e também, politicamente, tentando se emancipar, né? Pessoas comerciantes e outras autoridades, mas sempre assim, querendo melhorar coisas no município. Essa é a característica da cidade de Castanhal, ainda hoje.
E o Castanhal Esporte Clube fez toda uma história, foi base da seleção paraense, da seleção castanhalense, campeã, 3 vezes campeã do Intermunicipal. Esse clube, com tantas contribuições, tem uma história gloriosa que tem toda uma relação e toda uma sintonia com essa história também de tanto progresso, né, de tanta pujança do município de Castanhal. Isso é o nosso assunto deste podcast. Si Telecom, conectando Castanhal e região com o Brasil e o mundo. 5 motivos para ser cliente Si. Saque 24 horas. 100% fibra óptica. Wi-Fi 6 em comodato. Conexão estável. App exclusivo. Vem ficar on, vem pra Si Telecom. Distribuidor Amazônia tem a honra de patrocinar o Castanhal. Grupo Distribuidor Amazônia. Materiais de construção, motopeças, utilidades domésticas e muito mais. 2 décadas de confiança e qualidade, entregando sempre além. I did before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on? Vai ser executada a cobrança do tiro de esquina em favor da representação castanhalense. Quem toma a posição é exatamente o William. O ponteiro vai pela ponta canhota, vai bater de perna trocada, levantou para a boca do gol, meteu a cabeça na bola, Jorge Corrêa, de cabeça complementou Zé Maria. Gol! É castanhalense, torcida do Japim. Zé Maria no complemento de 2 cabeçadas. Onde hoje funcionam a Feira da Ceasa, a Loja Marilar, várias outras unidades comerciais, aquilo ali, lá nos anos 20, anos 30, era o fim da cidade, era o limite da cidade de Castanhal. Era também onde funcionava o Campo do Castanhal, que depois virou um estádio, um espaço de muita história. E nessas histórias aqui, a gente pode lembrar, por exemplo, Amilcar, da foto que está aparecendo agora ali, do pessoal na arquibancada, o homem que foi homenageado com o nome do estádio, do que veio a se transformar em estádio, era Péricles Guedes. Está lá assistindo um jogo festivo. Cercado de gente importante, por exemplo. O diretor, o presidente do Castanhal, o senhor Alvácio Bastos, um dos dirigentes, o Nelson Bastos, Lauro Cardoso, estão todos ali naquela foto. Ali era o antigo estádio, né, digamos assim. O Campo do Castanhal, eles tinham traçado irregular, não o campo. O campo retângulo normal. Traçado do estádio, vamos dizer assim, era irregular e acompanhava a linha férrea. Pela Barão, margeando da Estrada de Ferro, e entrava ali assim, fazia um ciclo que também tinha uma sequência de trilhos para a manobra do trem. E as imagens que a gente tem aqui da maquete, né, do vídeo da maquete, demonstra isso. Aí ele ia seguindo ali. Então era um traçado irregular, mas todo fechado, pela frente de alvenaria, mas todas as laterais de águas, tapumes. Como tem uma foto aí que aparece o time do Castanhal, atrás está o tapume. Se o Zé Pinheiro está na frente, O Zé Pinheiro que futuramente ia colocar o Castanhal no futebol profissional. né? Agora, essa cerca, há um fato que determinou o fim da cerca, né? O jogo contra Marapani, a briga e essas estacas virando armas. Sempre tinha aquela briga de torcida, né, muito famosa, principalmente com o Marapani. Marapani era um adversário fortíssimo. Enquanto nós tínhamos o Bandeirinha, o super craque, o Marapani tinha o Pusca. Pusca era um goleador nato. E houve uma confusão muito grande aqui num dos
jogos entre Castanhal e Marapanim. E a volta? Houve o jogo de volta lá em Marapanim. E é que foi difícil, que lá na entrada naquele pórtico tinha uma ponte levadiça, porque no início passava barco. Então era a estrada, tinha a ponte, quando a maré enchente, passava o barco e levantava, né, e estava. E houve uma briga em campo lá, entre torcidas, e eles levantaram a ponte, a torcida não vinha embora, né? O que nos salvou, que tinha um delegado muito austero daqui de Caixal, que foi com a delegação, o Cavaleiro, e contornou a situação, chamou a polícia lá. E não deu em muita coisa, mas houve esse incidente. Tá, tem esse fato com o Marapanim. Agora, algo muito positivo é que quando o Castanhal saía da cidade, fazia visitas, havia toda uma mobilização, carreata. Muito grande. A torcida do Castanhal superava a torcida do time. Superava, principalmente no intermunicipal. Intermunicipal, a torcida de Castanhal invadia a cidade. Aí a gente já está falando da seleção, né? Que o Castanhal era a base. Era a base, o Castanhal era a base da seleção. Pelo menos 8 jogadores da seleção eram titulares do Castanhal. Você já falou do Bandeirinha, que foi o maior craque do Castanhal antes do profissionalismo? Sim, a do Bandeirinha foi... O Bandeirinha levava pessoas ao estádio. Pois é, e em torno dele, Antônio José, já foi o Bola, grandes craques, Antônio José, o Nigo, o Carmitinho, mas nunca ninguém chegou aos pés do Bandeirinha. Ele foi realmente... Era o nosso Pelé. Nós tínhamos esse prazer de ir ao campo domingo para assistir o Bandeirinha jogar. No meu tempo de Rádio Raulã, eu promovi uma grande enquete para eleger o melhor jogador de Castanhal de todos os tempos. Bandeirinha ganhou disparado, fiz homenagem a ele, né? Foi algo significativo. E a seleção, com 3 títulos na década de 60, foi uma década dourada, e o futebol daqui potencializado por um campeonato municipal também era um grande evento. Né? O primeiro título, então, foi um acontecimento, a cidade parou, veio a escola de samba de Belém. O prefeito Mimo, né, na época, ele incentivava as coisas, ele fretava caminhões, ele mesmo bancava a ida da torcida. E o município, a cidade, como é que funcionava nessa época? Bom, nós já tínhamos o cinema, né? Tínhamos o campo de futebol, que todo domingo tinha jogo, era até interessante. 6 horas da tarde terminava o jogo, terminava o matinê e terminava a missa. As pessoas iam convergendo ali para o Barão, na multidão, um saindo da igreja, outro do estádio, outro do cinema, né? O Barão ficava movimentadíssimo. O comércio já era referência na região? Sempre foi. Apesar de, claro, na década de 50 ainda não era um comércio tão forte como hoje, mas já era um comércio que atendia a região. Atendia a região. Dia de segunda-feira e de sábado você notava a diferença no número de pessoas que chegavam de fora para fazer suas compras em Castanhal. A cidade já dava os indicativos de que se tornaria o que se tornou. Se tornaria um eixo rodoviário. O mais interessante é o seguinte: Castanhal sempre foi pensada como um eixo. A nossa estação, a maior do trajeto entre Belém e Bragança, não faria sentido numa vila tão pequena como Castanhal. Mas qual foi depois que eu descobri? Aqui ia ser um eixo ferroviário com estrada de ferro por Salgado, para a zona de Marapanim, de Salinas, zona do Guamá. Isso, projeto antes do século XX, né, do início da estrada de ferro, quando não se pensava ainda em estradas de rodagem. E acabou vindo a ser esse eixo rodoviário. Acabou sendo o eixo rodoviário porque a Belém Brasília cortou a cidade, favorecendo muito a nossa. E voltando para o futebol, aquela foi uma época de visitas muito especiais aqui, de grandes clubes. Olha, na década de 50, 3 grandes clubes brasileiros vieram a Castanhal, que foi, assim, parou a cidade. O primeiro foi o Ponte Preta de São Paulo, Campinas. E tinha um jogador famoso, acho que era Calazans, participou da Copa de 54, a seleção de 54. Veio a Castanhal. Veio a Castanhal, então foi um meio de semana e o comércio parou. Fechou.
O comércio fechou para assistir esse jogo. E eu me lembro que durante dias, semanas depois desse jogo, ficou na sala de espera do cinema uma placa com várias fotos do jogo. E as pessoas iam lá no cinema para ver as fotos do jogo que tinha acontecido. O Fluminense foi outra. O Fluminense tinha o Castilho, né? O goleiro Castilho e o seleção da direita era o Pelé. Pelé Santana. Pelé Santana. Jogou em Castanhal. Jogou em Castanhal, também no meio de semana, a cidade fechou. Foi a primeira vez que eu vi digamos, um souvenir. Bonés da cor do Japim, preto e amarelo. Foi a primeira vez que eu vi. Mandaram confeccionar e os privilegiados estavam no campo com boné preto e amarelo. O Fluminense ganhou de 8-1, né? Só isso. Só isso. Você falou do preto e amarelo, aí vale a pena a gente pontuar aqui nessa história o seguinte, havia mangueiras em torno da estação e dentro do espaço do Castanhal, do campo do Castanhal, né? E quando eu falei lá no começo que o Castanhal começou azul e branco e depois virou preto e amarelo, há um fato que foi determinante, né? Que era a revoada dos japins da mangueira da estação para a mangueira do campo, né? Nós estamos até vendo aí essa ilustração que conta essa revoada dos japins. E aí foi esse o momento em que isso lá, logo depois da fundação do Castanhal Futebol Clube, que era azul e branco, né? Que houve a decisão de mudar as cores para preto e amarelo, em homenagem ao Japim. Então, o mascote determinou as cores do Castanhal, né? E cores imponentes a quem faça a relação com o Peñarol, mas o fato foi esse, a revoada do Japim, tanto que ficou o codinome Japim da Estrada, né? Exato. Japim da Estrada de Ferro. Mas agora é só o Japim da Estrada. Pois é. As cores oficiais do município são azul, preto, um detalhe da bandeira, mas as cores que lembram o Castanhal são o preto e amarelo do Japim, não há a menor dúvida quanto a isso. E falando do Japim, dessa imponência, nós vamos a 1973 com uma visita para lá de especial de ninguém menos do que Garrincha. Foi Garrincha. Nessa época, Castanhal já começava com a pinta de cidade grande, né? Surgiram os dois edifícios. Costa Silva ali, um dos primeiros prédios de Castanhal de vários andares, né? Primeiros arranha-céus, vamos dizer assim. E Castanhal também já tinha perdido os trilhos, né? Foi a época da demolição da estação. Castanhal mudava radicalmente a sua visão urbana. Então, a década de 70 mexeu muito com a cidade. Essa foi a pavimentação da Amarão. Essa foi a Castanhal que o Garrincha conheceu. Essa foi a Castanhal que o Garrincha conheceu. Daqui a pouco a gente avança na história do Garrincha. Telecom, conectando Castanhal e região com o Brasil e o mundo. 5 motivos para ser cliente SI. Saque 24 horas. 100% fibra óptica. Wi-Fi 6 em comodato. Conexão estável. App exclusivo. Vem ficar on, vem pra Telecom. Distribuidora Amazônia tem a honra de patrocinar o Castanhal. Grupo Distribuidora Amazônia. Materiais de construção, motopeças, utilidades domésticas e muito mais. 2 décadas de confiança e qualidade, entregando sempre além. I took before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on?
jogo entre Castanhal e Paysandu, a torcida animada, e o ataque agora do Castanhal com a bola dominada, solta ali para o Panjoca. Panjoca meteu no cabecinha, cruzamento da direita, Turvalino antecipou de cabeça e foi gol do Castanhal. Durvalino de cabeça na bola que veio da direita. Hesitaram Hélido e Albano. Ele entrou e meteu de cuca legal pro fundo do barbante. Bom, já ficou claro que o futebol, especialmente o Castanhal Esporte Clube, foi o grande entretenimento ao longo da história do município de Castanhal, sobretudo lá dos anos 50, 60. Naquela época, Amilcar, com a comunicação precária, como é que as pessoas ficavam sabendo do resultado do jogo do Castanhal quando ele jogava fora daqui? Bom, escutar pelo rádio só jogos em Belém. Se o Castanhal fosse jogar em Capanema, naquele tempo não existia telefone, não existia... só existia o rádio, mas não iam transmitir o Castanhal em Capanema lá em Capanema, né? Então... Tinha que esperar o time chegar para saber quanto foi, mas tinha outra situação. As estações da estrada de ferro todas tinham serviço de telegrafia, que era por onde os trens, as estações se comunicavam para um trem não sair enquanto o outro estava aqui, né? Aí o telegrafista, digamos, de Capanema, lá da estação, passava um telégrafo para o telegrafista daquele Castanhal, fizeram o resultado. Aí ele levava lá para o cinema. O seu Duca do cinema é que fazia essa mudava no ar, no alto-falante. Eu lembro bem do Capiti. O Capiti gostava de dar esses furos de reportagem. Era o locutor. Atenção, ele botava primeiro uma música tradicional. Atenção, de expectativa. O pessoal já sabia que vinha notícia aí, começava a aglomerar em frente ao cinema. Atenção, desportistas castanhalenses. Aí, música de novo, que era para criar uma expectativa. Aí, premiando hoje à tarde na vizinha cidade de Capanema, o Castanhal Esporte Clube levou de vencido ao forte esquadrão da equipe local pelo placar de 3-1. Os tentos do Castanhal foram, digamos, feitos por Carlito, 1, Bandeirinha 2. E os locais descontaram como um gol de bela feitura. Para elogiar o adversário. E aquelas pessoas que estavam ali aglomeradas deve ser um gol. E já ficavam esperando a chegada do time. Ah, sim, aí pronto. Aí o time chegava sempre em frente ao cinema, porque era onde estava a pessoa. Pois é. Aí eu contar detalhes. Comportamento de uma época, né, dentro das condições de comunicação da época. Exato. E aí, avançando agora para a década de 70, nós vamos chegar à história do Garrincha, que foi extremamente marcante, né? A visita do Garrincha, né? Na verdade, o Garrincha é em fim de carreira. Né? Sim. Ele estava fazendo esse périplo pelo Brasil inteiro, ele foi em vários lugares. Bom, eu vou contar aqui a história que eu ouvi de Raimundo Sampaio, o Raimundinho da farmácia. Ele relatou para mim o seguinte: Botafogo teria jogado aqui na região e ainda à noite ele teria recebido o telefonema do Garrincha. Foram 3 tentativas, e nas 3 ele bateu o telefone quando a pessoa se identificou como o Garrincha, que era o grande ídolo dele, Raimundinho botafoguense, né? Só por ser trote. Ele estava entendendo que era trote, batia o telefone. E ele me disse o seguinte, que no dia seguinte ele recebeu a visita do Garrincha. Por quê? Porque o Garrincha queria o Curió, famoso cadeado, que era o nome do cadeado do Raimundinho, né? Como o Rivelino, criador, ainda criador de Curió, e aí o Garrincha queria ter Curió para rivalizar com o Curió do Garrincha, do Rivelino, ele veio em busca desse Curió tão famoso do Raimundinho. Ganhou de presente, com o compromisso de, ao encerrar a carreira, voltar a Castanhal para jogar pelo time da cidade, e isso ocorreu num jogo contra uma equipe de Ananindeua. Castanhal ganhou o jogo,
o Garrincha jogou e ficou na cidade entrosado com os criadores de Curioca. Diz que o Garrincha era apaixonado por criação de pássaro, né? E aqui havia muita gente dedicada. Muito Castelo. Não é só o Japim que se cria, né? O Curió está nessa história. O Curió está na história. Quando ele foi bicampeão do mundo, em 62, teve até um presente famoso que ele ganhou, presidente da República, que era um pássaro que quase que falava o nome de Mané Garrincha. Mainá, Mainá. O nome do pássaro é Mainá. Nessa paixão toda do Garrincha por Curió, me contou o então prefeito José Espinheiro, que ele, quando veio para Castanhal, ele ficou hospedado por conta da prefeitura, veio para jogar e ir embora, ficou entrosado aqui com os criadores de Curió e precisou ser convidado a se retirar da cidade. Eu acredito. Eu acredito. E ainda levou uma camisa do Castanhal, que tinha o escudo bordado, e eram 11 camisas, né? Então, como ele levou uma, prejudicou o conjunto ali do que era o uniforme do Castanhal lá. Mas isso me lembra um episódio que Castanhal foi campeão em 68 contra Santarém. Intermunicipal. O Caritinho jogava aí, estava chovendo muito, foi no campo do Remo à noite, e eu estava lá com o torcedor e tirei a camisa do Caritinho e fiquei sorrindo, né? Porque levei para casa. 3 dias depois bateram lá, pedindo a camisa que o Castanhal ia jogar. Olha que história. Agora, você falou do Carlitinho. Carlitinho, ele é o nome que liga o Castanhal da era do amadorismo, da própria seleção, com o Castanhal, com o futebol profissional, né? Que ele veio uma grande estrela do time profissional ativado em 1975. O Castanhal disputou o campeonato estadual em 1975, 1976 e 1977, onde já jogou no Jarbão. O Péricles Guedes já passou para o Jarbão. Agora, o curioso aqui é como que o Castanhal entrou no campeonato paraense, no profissional. E aí vou reproduzir a história contada por José Espinheiro. Lembrando que esse podcast aqui, ele é a primeira etapa do projeto que vai resultar no documentário do centenário do Castanhal. Aí lá nós vamos ter os depoimentos, as próprias pessoas contando e testemunhando a história, né? Então aqui eu estou reproduzindo o que eu ouvi. José Espinheiro disse o seguinte, foi convidado... Confirmarem que nós não estamos mentindo muito, né? Que seja assim, né? Esses depoimentos estão gravados, então a certeza de que, enfim, há uma sintonia de verdade aqui. Então, ele foi convidado para ir à federação, onde foi proposta a ele a entrada do Castanhal no campeonato, e ele, na condição de prefeito, aceitou, colocou o Castanhal no campeonato e só depois comunicou ao presidente do Castanhal, e José Reinaldo Serrel, né? E aí o Castanhal, de fato, entrou dessa forma no campeonato, houve toda uma mobilização com a ajuda da federação para preparar o estádio Péricles Guedes e, enfim, o Castanhal disputou o campeonato, já colocando ali uma dimensão da sua grandeza, que era a torcida, né? Exatamente. Todos nós já, quando o Castanhal formou o time para entrar no profissional, já contávamos como certo que seria a terceira torcida do Pará. A primeira é René Paysandu, né? Primeira e segunda, deixando a discussão no ar. Foi discussão para quem quiser. As duas maiores. Castanhal seria a terceira, como eu acho que é ainda hoje. Você vê um jogo Castanhal Remo em Belém, a torcida de Castanhal ia ser grande mesmo, porque a facilidade, né, de ir para Belém não é a mesma coisa de Remo e um time de Santarém. Em Belém, não. A torcida de Santarém, obviamente, dificilmente virá. Aqui tentando resgatar nomes da época, né? Nós já destacamos o José Reinaldo Pismel. Não, você falou dele. Agora eu vou destacar. Certo. Não se pode falar em Castanhal Esporte Clube sem falar em José Reinaldo Pismel. Foi um baluarte. E filho de um dos fundadores da Pismel. De um dos fundadores da Pismel. Baluarte. Tinha amor ao clube, amor àquela camisa. Eu acho que o Zé Reinaldo até levava as camisas para lá na casa dele naquela época. Inclusive, eu joguei no Castanhal, quem me chamou foi o José Reinaldo Pismel, ele que me convidou para jogar pelo. Infelizmente, já falecido.
infelizmente, faleceu. Agora, viveu bem, foi até os 90. Falando do time, né? Quando o Castanhal entrou no campeonato, Juan Álvares, história que foi contada para mim por José Espinheiro. O Juan Álvares era técnico do Paysandu, uruguaio, que tinha sido campeão em 72, inclusive, mas ele não estava bem lá em 75, e aí ele foi oferecido ao Castanhal um grupo de torcedores do Paysandu que bancava o Juan Álvares no Paysandu, seguiu bancando ele no Castanhal. Ele foi oferecido para resolver a vida dele, né? Então ele veio, começou no Castanhal, fez um bom trabalho, e aí para tirar Juan Álvares do Castanhal, o que o grupo fez? Denunciou a Polícia Federal, alegando que ele estava ilegal, como estrangeiro, né? Tentaram tirá-lo, houve toda uma pressão, mas houve um apelo ao então ministro Jarbas Passarinho, e aí a Polícia Federal relaxou. Ele pôde continuar o trabalho dele aqui no Castanhal. Castanhal de Juan Álvares, e depois de José Maria Cunha, técnico que marcou muito. Estão tentando relembrar aqui nomes daquele grupo. Os goleiros Emmanuel, Joaquim, no outro momento Joãozinho, teve aquele outro que veio de Santarém. Pedrinho. Aí Chico, Zé Maria, Valdemar, Pinheirão, Val, Jorge Correia, Célio, Mesquita. Aí já estamos no meio de campo com Gerson, Raiol, Limão, Carlitinho, Alfredinho, Leônidas, Toninho Abaeté, Serginho já também no momento. Aí já estamos no ataque. Clóvis Fittipaldi, Arraia, Pongaia, Teó, depois a era de Durvalino. Acho que a gente já conseguiu dar um cenário aqui. Regi foi um nome também da segunda era. Já tínhamos falado. Mas Panjoca é também dessa segunda época. O Célio do Amapá também é dessa segunda época do Castanhal. Então dá para a gente aqui posicionar as pessoas, sobretudo as pessoas que viveram a época, né, o Castanhal, daquela sequência que foi interrompida. Do profissionalismo, né? E a migração do estádio Péricles Guedes para o Jarbão, com a inauguração do Jarbão, um campeonato disputado lá que foi de 77, e o estádio Péricles Guedes, de tanta história, se transformou no que hoje é a Feira da Seasa, né? E à frente do estádio, que era para Barão do Rio Branco, Lojas Marilá, essa foto aqui, olha, mostra a frente do estádio, exatamente onde agora é a Marilar. Tá, agora a gente fechar essa etapa aqui. Castanhal, cidade de Castanhal, naquela época. Já o profissionalismo? Exatamente. Bom, como eu falei, que começou na década de 70, né, Castanhal já modernizado e entrando numa nova fase, inclusive na área da educação. Começa a chegar as faculdades da Universidade Federal do Pará, interioriza, e algumas escolas particulares se abrem. Já com algumas indústrias. Bastante indústria, né? Vem desde a década de 60, as indústrias castanhalenses. E o comércio também muito movimentado, inclusive com chegada de lojas grandes da capital, né, para cá, para a cidade. Isso foi fazendo a diferença. O agro também já na base da economia. O agro muito forte, principalmente a questão da pimenta do reino, né? E já era outra cidade. Perfeito. Então, aí vem a demolição da estação. Também na década de 70. Na década de 70, década de 80 vem a demolição do mercado. Década de 80, a cidade se repaginando. Década de 80 a gente guarda para daqui a pouco, fechado? Pronto. Tempinho.
Si Telecom, conectando Castanhal e região com o Brasil e o mundo. 5 motivos para ser cliente Si. Saque 24 horas. 100% fibra óptica. Wi-Fi 6 em comodato. Conexão estável. App exclusivo. Vem ficar on, vem pra Si Telecom. Distribuidor Amazônia tem a honra de patrocinar o Castanhal. Grupo Distribuidor Amazônia. Materiais de construção, motopeças, utilidades domésticas e muito mais. 2 décadas de confiança e qualidade, entregando sempre além. If I took things I did before, told you how I used to be, would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on? Ganhou bem o Charles, tá o Edil. Vai pra área, o levantamento, olha aí, o gol! Nós já vimos que antes de o Castanhal ter a primeira experiência com futebol profissional, o futebol amador da cidade era muito forte, e nos anos 60 Castanhal foi tricampeã, a seleção foi tricampeã do Intermunicipal e revelou tantos craques. Depois do futebol profissional houve um adormecimento do futebol e uma grande ressaca, né, que atravessou até o 1981, digamos, porque lá, em 1981, chegou a Rádio Raulan, e era um instrumento que prometia, não só prometia, como de fato contribuiu imensamente para a retomada do futebol amador de Castanhal, para ter toda uma grande pujança, né? Eu lembro do Justivaldo Nascimento deixando a Rádio Marajoara, vindo para a Rádio Raulan e comandando esse processo. Até com um programa de debate semanal, que era o microfone aberto, aí reunia todo mundo ali, com todo um apelo, com toda uma articulação para que o futebol de Castanhal voltasse a ter força, e de fato isso ocorreu, e essa ênfase para o futebol amador, com anseio pela volta do futebol profissional, atravessou os anos 80, os anos 90, para somente em 1998 Castanhal voltar para o futebol profissional, numa circunstância fora do comum. O Ananindeua tinha vaga no campeonato, mas não tinha condições de colocar o time, de reativar o time. Então, houve uma parceria, e o Castanhal botou o seu time com o CNPJ do Ananindeua, com as cores do Castanhal, era o Castanhal, né? Com o CNPJ do Ananindeua, assim o Castanhal disputou em 1998, e aí seguiu, 1999, terceiro lugar no estadual, 2000, vice-campeão estadual. Esse time vice-campeão estadual, aqui para a gente desfilar nomes, eu lembro bem da base do time. Ivair, Valentim, Marcelo Soares, Valber, Luiz Carlos Acriano, Wanderson, Émil e Carlos Valber, Luiz Carlos APU, Edil e Jurinha, o técnico João Duarte, aquele grupo ali com o comando do Vanderlei Melo e do Hélio Leite, e ali o Castanhal fez uma história, né? Por uma questão de regulamento discutido até hoje, o Castanhal ficou sem o título que foi para o Paysandu, mas foi o grande ano, a grande temporada. Inclusive o Castanhal foi para a Copa do Brasil, né? E aqui recebeu a Ponte Preta. Recebeu a Ponte Preta, que eu lamentei muito a imprensa local não fazer um paralelo entre a Ponte Preta da década de 50, que veio a Castanhal, e com a que veio aqui. Mas também talvez eles nem soubessem da vida da Ponte Preta em 50. Mas interessante também que você falou, esporte amador, Ferreira, o campeonato da cidade era muito movimentado até metade da década de 60. Até 65, o Campeonato Castanhal era disputadíssimo, jogos todos os domingos, sempre no campo do Castanhal, lá no Périco Guedes. Times fortes, Santa Lídia,
grande rival do Castanhal, sempre foi Santa Lídia, Juventude Paroquial Castanhalense e o São Francisco, o time que o Mercedes também. O Chico Catarroca fundou e ajudou. Fundou não, ele pegou e ajudou muito e trouxe jogadores de fora. E foi criado o Mercedes, que também levou um bocado de gente do Castanhal lá para o Mercedes. Pois é. Não, o Carlito, que era do Castanhal. Você fala dos anos 60, já dos anos 80, com a força da rádio, né, nós tivemos jogos aqui com o Jarbão lotado, agora modelão, na época Jarbão, né? Lotado para jogos. Essa foto que a gente está mostrando agora, olha, esse público aí, é do jogo Estrela e Vasco, uma decisão de campeonato. E era comum. Os grandes jogos tinham casa cheia aqui, os clássicos, Guarani do Bosco, São Paulo Vila Nova. Qualquer desses grandes contra o Guaperu, Estrela e Santa Lídia, eram jogos que mobilizavam. Levava a torcida dos estádios. Exatamente. Então, nós estamos nessa fase aí dos anos 80, anos 90. Nos anos 80, qual é o fato de Castanhal, da cidade de Castanhal? Nos anos 80, né, já pega Castanhal, uma novidade no mundo inteiro, e era o videocassete. Foi a explosão das locadoras de videocassete que começa a dar sinais de que ia prejudicar o cinema. Opa! Em pouco menos de uma década, as locadoras deixaram os cinemas. E o Cine Argos foi essa? Cine Argos foi no embalo. Não podia ser de outra maneira. Mas depois veio a pirataria, fechou a locadora, né? E agora os streaming acabaram com a pirataria. O maior espaço cultural da história de Castanhal, né? Sim, eu acredito, sim, o maior. Pelo menos em importância, né? Sei lá, aconteceu. Pelo que significou durante o seu período. Significou um espaço eclético, onde se fazia ali, desde cultos evangélicos, a sessão da Câmara, e sem falar nos demais espetáculos e outras shows, grandes artistas. Cine Argos foi palco de tudo isso. Tá, aí o Cine Argos fechou já nos anos 90. Não, 90. Nos anos 90. Mas a grande obra que virou referência de Castanhal é dos anos 80. É dos anos 80, que é o Cristo Redentor. Realmente. 82. 82. A gestão do Almir Lima, né? Isso. Almir Lima que ajudou muito a mudar a cara de cada urbana de Castanhal. No Brasil inteiro, há mais de 60 estátuas do Cristo Redentor, inspiradas na consagrada estátua do Rio de Janeiro. Agora, a de Castanhal foi uma das primeiras nesse processo aí, né? Olha, eu não sei se foi uma das primeiras, mas é uma da que tem muito destaque, eu acho que é porque fica ali na passagem. Sabia? É a identidade de Castanhal, né? A cara de Castanhal. Atualmente é. A grande referência arquitetônica. A grande referência arquitetônica de Castanhal. Então, agora a gente vai dar mais um tempo e no retorno a gente traz uma reflexão. Fechado? Fechado. Ok. Si Telecom, conectando Castanhal e região com o Brasil e o mundo. 5 motivos para ser cliente Si. Saque 24 horas. 100% fibra óptica. Wi-Fi 6 em comodato. Conexão estável. App exclusivo. Vem ficar on, vem pra Si Telecom. Distribuidor Amazônia tem a honra de patrocinar o Castanhal. Grupo Distribuidor Amazônia. Materiais de construção, motopeças, utilidades domésticas e muito mais. 2 décadas de confiança e qualidade, entregando sempre além. If I took things I did before, told you how I used to be, would you go on with someone like me? If you knew my story word for word,
compromisso desse podcast foi mostrar quanto estão entrelaçadas as histórias do Castanhal Esporte Clube e do município de Castanhal, o município que se emancipou em 1932 por toda uma articulação dos fundadores do Castanhal Esporte Clube de 1924, 8 anos separando aí um acontecimento do outro, o nascimento do clube e a emancipação do município. Sobre o clube, se tivermos que fazer uma reflexão hoje, nós estamos falando de uma história que chega aos 100 anos em setembro de 2024, um clube que hoje já tem uma infraestrutura bem admirada, todo um grande potencial, mas que não tem uma identidade definida, né? Com toda essa história, hoje não dá para dizer que o Castanhal é propriamente um clube associativo, porque não tem essa estrutura organizacional. Não dá para dizer que o Castanhal hoje é uma empresa, muito menos uma SAF, por exemplo, mas é uma força dentro do futebol e é, sobretudo, hoje um clube que funciona através de parcerias. Se o Castanhal não tem uma identidade definida, passa pelo menos uma certeza: tem potencial para explodir, para ser muito mais do que é hoje. O fato de ter potencial já é algo extremamente promissor. Isso o Castanhal Esporte Clube, que é 8 anos mais velho do que o município. E o município de Castanhal, que projeção pode ser feita? Bom, se o clube, o Castanhal Esporte Clube, fica a dever como clube, já Castanhal não fica a dever como cidade a quase ninguém, né? Nós temos tudo que precisamos. Eu me lembro bem quando até para estudar tinha que ir para Belém, terminava o primário, tinha que ir para Belém estudar. Para comprar determinadas coisas, tinha que ir para Belém. Para assistir determinado filme, tinha que ir para Belém. Eu aqui passando todos os filmes. Hoje já não tem isso. Castanhal tem tudo que precisa. A gente atende, né, as 5 vizinhanças. Você não precisa ir a Belém para comprar nada que não tem em Castanhal. Então, essa pegada de Castanhal, esse grande movimento, esse progresso que aconteceu, é o grande diferencial de Castanhal. Pois é, essa cidade que tem o título de cidade modelo do Pará, por todo o seu potencial, por toda a sua pujança, tem também ótimas perspectivas, em que é mais animador. Eu acredito. Que quanto mais cresce, mais condições tem para crescer. Mais quer crescer. Pois é, e talvez o próximo passo, Amilcar, seja o distrito industrial, né? Está para entrar na fase da infraestrutura. E agora está só no papel, né? Mas tenho notícia de que já tem muitas empresas. Mais de 60 empresas que já se candidataram a ocupar espaço no distrito industrial de Castanhal. Isso significa aí um grande avanço no mercado de empregos, perspectiva excelente para a economia da cidade. Para a urbanização da área, né? E sempre com grandes vantagens para a população. Então é isso, falamos de passado, falamos de presente, um pouquinho de futuro neste podcast. Neste podcast que se propõe ser o fio condutor do documentário do Castanhal Esporte Clube, do centenário do Castanhal Esporte Clube, reservado para setembro deste ano. E aí você vai fazendo as suas considerações e reflexões com essa certeza que nós deixamos aqui. O Castanhal Esporte Clube e o município de Castanhal são 2 histórias absolutamente entrelaçadas. Parabéns a Castanhal pelos 92 anos. Parabéns ao Japim pelos 100 anos. Parabéns. Valeu. Parabéns. Lá vem o trem trazendo a tristeza e a alegria em cada vagão. É coração batendo de saudade, é coração batendo de paixão. É tanta dor, tanta tristeza, tanta alegria, tanta emoção. É gente que deixou saudade, é gente matando saudade na estação.
vem o trem trazendo a tristeza e alegria em cada vagão. É coração batendo de saudade, é coração batendo de paixão. É tanta dor, tanta tristeza, tanta alegria, tanta emoção. É gente que deixou saudade, é gente matando saudade na estação. O trem, de onde tu vem, traz também o meu amor, que a saudade é ligeira, é sorrateira, invade a alma e causa.